A base bíblica do meu tema é o texto de Mateus, capítulo 24, versículo 11, que diz assim: muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Esse sinal apontado em Mateus 24, 11 nos leva a 3 tópicos muito importantes. Primeiro, profeta verdadeiro versus profeta falso. Como distingui-los? O Senhor deu algumas instruções ao seu povo claramente para distinguir o verdadeiro e falso profetas. Primeiro, profecias cumpridas. O que o profeta profetizou se cumpriu? Moisés disse aos israelitas: como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Saibam que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem acontecer o que ele profetizou, esta é uma palavra que o Senhor não falou. Tal profeta falou isso com presunção. Não tenham medo dele, diz lá em Deuteronômio 18, 21 e 22. À primeira vista, esse é um bom teste, porém geralmente é difícil de aplicar. Para determinar se alguém é um verdadeiro profeta, devemos esperar o cumprimento da profecia que ele anunciou. Para ajudar seus ouvintes, os profetas às vezes davam, dentro de suas profecias de longo alcance, algumas profecias de curto prazo que foram rapidamente cumpridas. No entanto, as profecias de um falso profeta também poderiam ser cumpridas. Deuteronômio 13, 1 e 2. Isso sugere, irmãos, que esse teste por si só não é suficiente para saber se um profeta é de Deus ou não é de Deus. Segundo teste, teologia correta. O ensinamento do profeta é correto de acordo com a palavra? Bom, este teste assume que as pessoas já receberam mensagens de Deus e são capazes de usá-las para avaliar novas revelações. Por exemplo, uma vez que a lei de Deus proíbe adorar ídolos, um profeta que instrui os outros a adorar outros deuses seria um falso profeta. Concorda comigo? Pois é, a mensagem de um novo profeta deve estar de acordo com as revelações anteriores de Deus. É o que está escrito em Isaías 30, versículo 8. A pessoa que recebe a nova revelação deve ter um profundo conhecimento pessoal da palavra de Deus. Isso lhe permite usar esse conhecimento para avaliar a veracidade da nova revelação. No Novo Testamento, a revelação de Deus por Jesus Cristo se tornou o teste central, juntamente com a palavra escrita, para determinar se um profeta era verdadeiro ou não. Embora esse teste seja mais difícil de adulterar, ele também pode ser falsificado. O apóstolo Paulo escreveu sobre falsos apóstolos que se disfarçam de apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça, diz ele, de anjo de luz, segundo os Coríntios, capítulo 11, versículos 13 e 14. No entanto, aqueles que conhecem a verdade, como é em Jesus, não serão enganados. Bom, já vimos 2 testes para provar se o profeta é verdadeiro ou é falso, e nós estamos tentando entender esse texto de Mateus 24, 11, que diz que falsos profetas vão se levantar e vão enganar a muitos. O terceiro teste é o teste da ética. O comportamento do profeta está de acordo com a palavra? Os falsos profetas não cumprem as leis de Deus e não falam claramente contra o pecado. O profeta Ezequiel acusou os falsos profetas, dizendo o seguinte: visto que com mentiras vocês desanimaram o coração do justo, não o havendo eu entristecido, e fortaleceram as mãos do ímpio, para que não se desviasse do seu mau caminho e vivesse. Ezequiel capítulo 13, versículo 22. Sabe, os falsos profetas eram arrogantes. Confere depois lá em 2 Pedro 2,18. Os falsos profetas eram enganadores. Atos capítulo 13, versículos 6 a 10. E muitas vezes eles pregavam apenas por pagamento em dinheiro. 2 Pedro 2, 3 e 13. Sua vida não estava em harmonia com a palavra revelada de Deus. As pessoas podem dar a impressão de serem santas, mesmo falando a coisa certa. E, no entanto, Jesus disse que são como lobos
em pele de cordeiro. É forte isso, né? Confere aí em Mateus capítulo 7, versículo 15. Finalmente, para não se deixar enganar por um falso profeta, o quarto teste é por seus frutos. E a pergunta é a seguinte: se o ministério desse profeta, constrói, fortalece a igreja? Bom, irmãos, o próprio Jesus estabeleceu essa prova. O que ele disse? O que ele disse no Evangelho? Ele disse no Evangelho o seguinte: pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém, a árvore má produz frutos maus. Mateus 7, versículos 16 e 17. Este quarto teste é semelhante ao terceiro, mas vai além, perguntando quais são os resultados do ministério de uma pessoa que afirma ser profeta? Será que seu ministério constrói a igreja? Este teste leva tempo, é verdade. Mas, irmãos, a mentira e o engano, mais cedo ou mais tarde, serão revelados. Temos que permanecer abertos à possibilidade de que Deus ainda nos fala através de seus profetas. Mas a fim de identificar um verdadeiro profeta, devemos conhecer, devemos entender as Escrituras, devemos usar a inspirada palavra de Deus para testar os ensinamentos e o estilo da vida da pessoa que afirma ser um verdadeiro profeta. Finalmente, irmãos, não devemos aceitar rapidamente alguém que afirma ser um profeta. Devemos dar a ele tempo para que as ações do novo profeta mostrem que tipo de pessoa ele é. Testar os espíritos requer tempo, requer oração e conhecimento do que Deus já nos revelou. Mas Mateus capítulo 24, versículo 11, nos leva a um segundo aspecto muito importante: ensinamentos verdadeiros versus ensinamentos falsos. E aí, como distinguir o ensinamento verdadeiro do ensinamento falso? Bom, irmãos, no primeiro tópico, eu disse que para distinguir o profeta verdadeiro do profeta falso, é necessário aplicar 4 testes. Primeiro, o que o profeta profetizar deve se cumprir. Segundo, o ensinamento do profeta deve estar de acordo com a verdade bíblica. Terceiro, o comportamento do profeta deve ser de acordo com a palavra. Quarto, o ministério do profeta deve construir e fortalecer a igreja. Mas nós temos um novo dilema. Como saber qual é a verdade? Afinal, é identificando os falsos ensinamentos que podemos identificar as religiões falsas e a vida religiosa falsa, a falsa religiosidade. Bom, irmãos, primeiramente, devemos observar a pessoa que fala a verdade. Bom, isso já vimos acima. A seguir, devemos comparar os ensinamentos que escutamos com os ensinamentos contidos na Palavra de Deus. Devemos comparar a verdade da Palavra de Deus com as demais informações. Então, você precisa tomar os ensinamentos que escuta por aí e compará-los com as verdades que estão aqui na Sagrada Escritura. Nós, adventistas do sétimo dia, cremos em 28 verdades fundamentais da Bíblia. Você precisa conhecer os detalhes dessas crenças para não ser enganado por qualquer pregador, por qualquer profeta que venha com invenções ou ensinamentos criativos, diferentes. Bom, nós adventistas cremos na Sagrada Escritura. A Bíblia é o nosso manual para viver. Nós adventistas cremos na Trindade. A divindade quer nos salvar. Cremos no Pai. Temos um Pai que nos ama infinitamente. Cremos no Filho. Temos um Salvador poderoso. Cremos no Espírito Santo. Temos um intercessor constante. Nós também cremos na criação. A vida não surgiu por acaso. Além disso, cremos que fomos formados à imagem e semelhança de Deus. A nossa origem é divina, nobre, programada. Cremos no grande conflito. Há uma luta espiritual entre o bem e o mal. Cremos na vida, morte e ressurreição de Cristo.
Jesus Cristo teve um ministério em nosso favor. Além disso, nós adventistas cremos na experiência da salvação. Somos pecadores que foram, estão sendo e serão redimidos. Cremos no crescimento em Cristo. Podemos e devemos nos desenvolver a cada dia. Além do mais, cremos na igreja, fortaleza da nossa identidade. Nós adventistas cremos no remanente e na sua missão. Pertencemos ao povo de Deus, que deve falar do seu amor ao mundo. Cremos na unidade do corpo de Cristo. Somos um corpo que deve se apoiar. Cremos no batismo. Podemos nascer de novo para o reino de Deus. Cremos na ceia do Senhor. Deus nos convida a renovar a nossa entrega e a lembrar os seus fatos em nosso favor. Além disso, irmãos, cremos nos dons e nos ministérios espirituais. O Espírito Santo nos capacita para servir. Nós, adventistas do sétimo dia, cremos num dom de profecia que se manifestou em Ellen White. A profetisa Ellen White foi mensageira do Senhor. Além disso, irmãos, cremos na lei de Deus. Os 10 mandamentos são o nosso padrão de vida, de comportamento. Também cremos no sábado, que é o dia do Senhor. Nós temos um dia de descanso e um dia de adoração. Cremos que somos administradores de Deus. Devemos administrar fielmente o nosso corpo, os nossos bens, o nosso tempo, os nossos dons. Além disso, irmãos, nós adventistas cremos no dever de demonstrar uma conduta cristã. Somos filhos e filhas de Deus e devemos viver como tal. Além disso, cremos no matrimônio, na família, no modelo bíblico. Cremos e promovemos uma família monogâmica e heterossexual. Além disso, irmãos queridos, nós adventistas cremos no ministério de Cristo no santuário celestial. Jesus Cristo intercede por nós perante o Pai em favor da nossa salvação. Cremos na segunda vinda de Cristo. Nosso Salvador virá com o galardão da vida eterna para alguns e da morte eterna para outros. Cremos na morte e na ressurreição. Os que amam a Deus e são fiéis a Ele não morrerão a segunda morte. Nós, adventistas, cremos no milênio e no fim do pecado. Haverá 1000 anos de juízo e paz antes que comece a eternidade. Finalmente, nós, adventistas, cremos na terra nova. O mundo voltará a ser perfeito, por obra e graça de Deus. Sabe por que eu mostrei e fiz um resumo das nossas 28 crenças? Porque esse é o padrão da verdade para nós, dos ensinamentos corretos para nós. Nós, adventistas, devemos ter isso em mente para poder julgar todo tipo de ensinamento que aparece por essas pessoas que muitas vezes dizem que são profetas, mas que não passam de mentirosos. Este conjunto de verdades que eu acabei de mencionar deve ser usado, irmãos, para julgar qualquer ensinamento, qualquer. Isto significa que cada cristão precisa conhecer a Bíblia a fundo. Caso contrário, não vai ter como fazer um julgamento sério de seu conteúdo e será presa fácil de qualquer profeta falso ou qualquer pregador mal intencionado. Agora vamos ao terceiro tópico que surge de um estudo de Mateus 24:11, que fala do surgimento de falsos profetas e que vão enganar a muitos. E o terceiro tópico é o seguinte: vida religiosa verdadeira versus vida religiosa falsa. Como distingui-las? Isso aqui é interessante, é importante. Irmãos queridos, Deus sempre teve seu povo remanescente ao longo da história da humanidade. Apocalipse 12:17 nos diz as 2 características essenciais do povo remanescente. Eu quero ler esse texto, Apocalipse 12:17, que diz assim: o dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse 12:17. Esse texto deixa claro que o povo remanescente tem 2 características marcantes. Primeiro, guardam os mandamentos de Deus. Segundo, tem o testemunho de Jesus. Então, a pessoa que tem uma vida religiosa verdadeira, inclusive no tempo do fim, deve observar esses 2 aspectos: guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus. Os mandamentos de Deus, você os conhece, claro. Os princípios são estes.
Primeiro, lealdade. Segundo, culto correto. Terceiro, reverência. Quarto, santificação do sábado. Quinto, respeito à autoridade. Sexto, respeito à vida. Sétimo, pureza. Oitavo, honestidade. Nono, veracidade. E décimo, contentamento. A frase testemunho de Jesus de Apocalipse 12:17 se refere ao dom profético. E como sabemos disso? Pela conversa posterior do anjo com João. Deixa eu explicar rapidamente. Próximo ao final do livro do Apocalipse, o anjo identifica a si mesmo como um servo de Deus, assim como são você e seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. Apocalipse, capítulo 19, versículo 10, 19 e 10. E ele diz, como um servo de Deus, assim como são você e seus irmãos, os profetas. Apocalipse 22, 9. Essas expressões paralelas, irmãos, deixam claro que são os profetas que possuem o testemunho de Jesus. Isso explica a declaração do anjo de que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Apocalipse 19, 10. De tal maneira que, irmão querido, irmã querida, você que acompanha a vigília agora, o espírito de profecia não é invenção dos adventistas do sétimo dia, não. Esse é um assunto que está na palavra de Deus. Por isso, quando aparecer um pregador diferente, pregando as coisas diferentes, ou um auto-intitulado profeta, aplique nele os 4 testes do profeta. Quando você ouvir algumas verdades meio estranhas, compare-as com as verdades da palavra de Deus. E sobre a vida religiosa, a religiosidade das pessoas de hoje em dia, lembre que ela deve considerar 2 coisas: guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. Se não for assim, meu irmão, se não for assim, minha irmã, meu amigo, pode ser qualquer coisa, menos religião verdadeira. Pode ser espiritualidade, não interessa o nome. Mas se não cumpre os 2 requisitos do povo remanescente de Deus, guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia, duvide, porque isso é falso. Sobretudo, esteja atento à palavra de Deus, estude, compreenda corretamente. É somente dessa forma que estaremos livres dos falsos ensinamentos, dos falsos profetas, que vão aparecer cada vez mais querendo enganar as pessoas. Eu gostaria que você fosse uma pessoa preparada para identificar o falso profeta, para identificar o falso ensinamento e para identificar a falsa religião. E dessa forma, você fique com a palavra do profeta verdadeiro, você fique com o ensinamento verdadeiro e com a verdadeira vida religiosa. Que Deus abençoe você.